Olha aí, né, pessoal? Vamos ver aqui nesta notícia e em outras que eu vou mostrar. O senhor Fernando Haddad, o maestro da economia brasileira, o gênio ministro da Fazenda do governo Lula, praticando de maneira formidável a arte de duplo pensar, pois é, de falar de forma crível, como se acreditasse realmente no que diz, a respeito da dívida pública, dizendo que, na verdade, né, o arcabouço fiscal está funcionando 100% e que o susto passou, né, o susto dos gastos com a Previdência, então agora está tudo controlado. Dá para ver que o cara está acabado realmente aqui, né? Cabelo branco que não acaba mais, se deteriorou bastante em menos de 2 anos de mandato. E, meu amigo, realmente o cara está fazendo um esforço sobre-humano para conseguir manter a enganação verbal, claro, os números não mentem, a respeito da situação fiscal no Brasil. E agora ele falou, acredite ou não, olha o nível que o cara chega, que em 2022 houve déficit, né? Na verdade, ele disse que de 2015 a 2023 houve déficit primário, o que é mentira, porque em 2022 houve superávit primário no governo Bolsonaro, mas por algum motivo Fernando Haddad se esqueceu desse fator. Vamos conversar sobre isso aqui, sobre as loucuras que Fernando Haddad tem dito recentemente, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, essa questão aqui da taxa de juros que ele cita, né, da possibilidade de a economia crescer com uma taxa de juros menor e com uma inflação mais controlada, obviamente isso aqui só é alcançável, e ele sabe disso, e ele não vai mentir a esse respeito porque seria demais, se houver um controle fiscal. Aqui ele puxa a sardinha para a questão do arcabouço fiscal que foi concebido por ele e pelo restante da economia, da equipe econômica do governo Lula. Então ele afirmou o seguinte, uma entrevista aqui à rádio CBN, né, falou hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro, dia que eu gravo este vídeo, que ele defende aqui, né, ele fala com convicção que ele defende o arcabouço fiscal que foi parido por ele, porque ele tem certeza que esse é o caminho para reequilibrar as contas públicas e continuar crescendo com baixa inflação. E aí é claro que vem a primeira grande pergunta dessa história, a primeira questão a ser levantada, que é a seguinte: se o caminho é o controle fiscal, portanto a restrição de gastos, por que o arcabouço fiscal é melhor do que o teto de gastos? O teto de gastos já não seria suficiente? Qual que é o argumento para você ter um outro aparato para controle de gastos, controle das despesas do Estado para ter um orçamento mais equilibrado, se você já tinha um que funcionava para essa finalidade? E eu gravei já um vídeo aqui, não sei se vai sair antes ou depois deste, falando justamente a respeito de quanto que a dívida pública cresceu no governo Lula e ela estava estável na época do teto de gastos. Teve até uma queda no governo Bolsonaro. Ou seja, o arcabouço fiscal não funciona melhor que o teto de gastos nesse sentido. Pelo contrário, ele foi concebido para permitir ao governo Lula gastar mais dinheiro. Essa é a única finalidade do arcabouço fiscal. Como que esse animal, esse quadrúpede do Fernando Haddad, me vem com esse papo de que o arcabouço fiscal, defender e cumprir o arcabouço fiscal, é o caminho para reequilibrar as contas públicas, continuar crescendo com baixa inflação, né? Olha que coisa absurda, e aí ele mente ainda mais, porque é aqui que ele faz essa fatídica frase, essa mentira dele aqui, dizendo, né, que o erro aqui de 2015 a 2022 vai ser repetido porque a economia não cresceu e o gasto público disparou. Mentira, mentira, os números mostram, tivemos superávit no governo Bolsonaro e, além do mais, nesse período aqui, a tendência de crescimento da relação dívida versus PIB, eu fiz o vídeo explicando isso, diminuiu.
aumentou durante o governo da Dilma, mas por algum motivo o Fernando Haddad esquece que existiu um passado de 2003 a 2015 em que a situação fiscal brasileira se deteriorou de forma considerável. Os números não deixam isso passar despercebido, mas o Haddad finge que é duplo pensar realmente. O cara conhece a realidade, mas ainda assim ele consegue falar com convicção o oposto da realidade. A realidade é subjetiva para pessoas como o senhor ministro da Fazenda do Brasil. Então, é claro que no governo Bolsonaro o gasto público caiu. Ah, não, mas na época da pandemia aumentou, mas é óbvio que vai aumentar. Foi até obrigatório aumentar o gasto público naquela época. Mas depois houve uma recuperação a ponto de, em 2022, o governo entregar um raríssimo superávit primário, coisa que o Lula não fez no ano passado, não vai fazer este ano e não vai fazer no ano que vem também. Prometeu fazer em 2026, mas a gente sabe que também não vai rolar. Ou seja, de quem que o Haddad está falando no final das contas? De onde que ele tirou essa história aí, né? Então, ele falou que quanto mais a regra fiscal que foi aprovada for respeitada, mais espaço o Banco Central vai ter para cortar juros. Ok, beleza, mas em abril deste ano o governo mudou as regras do jogo, que haviam sido estabelecidas menos de um ano antes, porque para 2025, no arcabouço fiscal original, a previsão é de que haveria um superávit já no ano que vem, já em 2025, de 0,5% do PIB. O governo mudou isso para zero, para um equilíbrio fiscal, que o mercado duvida que vai ser alcançado porque são necessários uns 150 bilhões de reais para fazer essa mágica acontecer. Então não vai ter equilíbrio fiscal em 2025, que já era uma piora do tal do arcabouço fiscal que o Haddad diz que tem que ser respeitado. A regra, né, porque ele cita que é a regra que foi aprovada no ano passado, e não a modificação de abril, ele citou a regra anterior. O governo desrespeitou. A equipe econômica que formulou o orçamento apresentado desrespeitou a regra que eles próprios propuseram e que foi aprovada. Então, não tem isso aqui, não tem esse cenário. De onde que o Haddad está tirando essas histórias? Aqui, né? E aí ele fala que não, nós estamos aqui falando com o presidente, né, para recolocar algumas questões. Que questões? Fala para mim de forma clara. O Haddad nunca dá exemplos factíveis. A Simone Tebet também nunca fala com materialidade, com substância. Vamos cortar gastos, vamos dar um cardápio de opções para o presidente Lula. Ninguém nunca fala o que vai ser feito, ninguém dá uma prévia, um cheirinho do que vai acontecer, porque não tem nada, eles não têm materialidade no que eles falam, são apenas frases jogadas para ver se engana o mercado. Aliás, a única coisa que o Haddad tem feito no presente momento é tentar enganar o mercado, tentar mentir de forma convincente para que as pessoas caiam nessa lorota. Mas com quase 2 anos de governo Lula 3.0, ninguém mais cai nesse conto de fadas, porque é realmente inacreditável o número de bobagens, insanidades que o pessoal do governo Lula fala de forma geral, né? Então ele fala aqui que olha só a convicção do cara, né? Neste ano estamos querendo equilibrar as contas, né? Por que ele não fala vamos equilibrar as contas? Não, estamos querendo equilibrar as contas, né? E aí ele diz que o mantra da Fazenda é diminuir o impulso fiscal e melhorar as condições macroeconômicas para as famílias e as empresas investirem. Falando aqui dos juros, é claro, mas o seu animal, Fernando Haddad, para de gastar dinheiro igual um maluco e, portanto, ter que ficar aumentando os impostos, a receita via arrecadação, via roubo estatal, porque é isso que prejudica as famílias, esse tanto de imposto que você tem colocado no lombo do trabalhador brasileiro por conta de um fator fiscal completamente desarranjado, né? E aí ele joga o caô aqui do crescimento do PIB e falou que não, o susto passou, né? A respeito dos gastos da Previdência que cresceram absurdamente este ano, óbvio que iriam crescer, uma armadilha que o próprio governo Lula acabou criando. O arcabouço fiscal criou essa armadilha que não existia lá na época do teto de gastos, né? Havia gatilhos para impedir que isso acontecesse, né? E ele falou aqui que houve um susto em fevereiro e março, mas a partir de maio o susto passou porque o gasto se acomodou, né?
Tá, mas não é só isso aqui que é o problema. E o voto de qualidade do CARF, que foi um erro de planejamento que nem dá para ser considerado dessa forma, eu nem acho aceitável considerar nesses termos. Para mim, deveria ser considerado crime de responsabilidade fiscal, porque o governo fez uma estimativa de 50 bilhões de reais de arrecadação com isso, não conseguiu nem 1 bilhão neste momento. E aí o Haddad me vem falar de controle de gastos, de controle de expansão fiscal e de o governo trabalhando para cumprir o arcabouço fiscal. Fala sério, né, meu amigo? E aí, aqui, né, o governo falou que vai economizar 6,8 bilhões de reais com revisão de gastos para benefícios pagos pela Previdência Social, né? Sendo que a expectativa anterior era 9 bilhões. É frustração em cima de frustração. A cada novo relatório é um resultado pior apresentado, é uma receita que está frustrada, é uma despesa que aumentou, é uma revisão que não deu certo, enfim. O governo Lula é um desastre completo e ninguém, além do senhor Fernando Haddad aqui com os seus cabelos cada vez mais brancos, demonstra isso tão bem. Fernando Haddad é a cara desse desgoverno Lula e as suas constantes desinformações, o seu constante duplo pensar, demonstra que ele não tem mais atuação, ele não trabalha, ele não age, ele está no governo apenas para enganar o mercado que já está mais do que calejado das mentiras do governo Lula e não compra mais esse barato tão facilmente assim, né? Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.